Pessoal, essa aulinha aqui é um aprofundamento dentro de geradores elétricos, né? Nós vamos falar de uma condição aqui que chama máxima transferência de potência. Para Enem, isso aqui nunca caiu e, assim, acho muito provável, muito pouco provável que vai cair. Mas se você quer carreiras militares, ITA, IME, SPSEC, ou até mesmo universidades paulistas, né? Isso aqui tem assim, uma boa chance de cair uma incidência bem interessante, tá bom? Então, olha só. É, Aqui nós vamos falar da condição de máxima transferência de potência. Né? Olha, professor, eu não vi a outra aula. Ela está aqui no canal? Tá. A aula de geradores, a parte 1, que a gente fala o que é gerador, equação de gerador, curva característica, potência e associação de geradores, tá bom? Então, olha só. A figura a seguir, né, a gente vai ver a representação esquemática de um gerador, né, que a gente tem aqui com Rzinho, né, e esse ele está alimentando aqui um reostato, né, um resistor de resistência variável aqui, tá bom? Tá. Então, olha só, a potência útil que o gerador fornece, a gente viu que é I vezes U, né? Na outra aula a gente viu. É I vezes U, o U vai ser da equação do gerador, né? U é igual a Epsilon menos RI. Tá. Então, olha só, se a gente substituir a primeira na segunda, ou melhor, a segunda na primeira, né? A gente vai ter I, no lugar de U, a gente vai colocar Epsilon menos RI. Faz o chuveirinho aqui, ó, suar, suar. Então, isso vai ficar Epsilon vezes I menos RI ao quadrado. Professor, você não tomou seu Gardner hoje? Nem tenho. Acabou. Mas vamos lá. É só para quebrar o gelo aí, tá? Ó, com essa função, vamos analisar variando a corrente elétrica. Vamos analisar essa função variando a corrente elétrica. Se o I for igual a zero, se o I for a corrente máxima, que é a corrente de curto-circuito, o que acontece? Então, olha só. Gente, tendo a equação, né? Potência útil vai ser εi menos RI ao quadrado. Se I for igual a zero, se a gente substituir aqui, ó, zero no primeiro termo, no segundo, então a potência útil vai ser zero, né? Se a corrente for máxima, a corrente de curto-circuito, a gente lembra, né, que a gente falou na outra aula, que a corrente de curto-circuito é epsilon sobre R. Então, vamos substituir. No lugar do Izinho vai ser ICC. Ou seja, no lugar do ICC é epsilon sobre R. Epsilon sobre R, isso ao quadrado. Então, olha só. Aqui vai ficar epsilon vezes epsilon, epsilon ao quadrado sobre R. Menos R que multiplica epsilon ao quadrado, né, sobre R ao quadrado. Tem que fazer o quadrado de cima e o quadrado de baixo, né? A potência aqui faz a potência dos dois termos. Esse R de cima com R de baixo aqui simplifica, gente. Então, vai ficar epsilon ao quadrado sobre R menos epsilon ao quadrado sobre R, então zero. Né? Então, isso aí, a gente zerou aqui a potência útil. Então, olha só, tanto na corrente mínima, que é zero, quanto na corrente máxima, a potência útil desse gerador é zero. Né? Então, por isso que o curto-circuito é bom? Não, né? Porque eu não vou ter potência útil para o meu gerador, né? Para o meu circuito. Então, ó, graficamente, a gente pode descrever isso. Ó. Isso vai ser uma equação do segundo grau, né? Porque eu tenho um termo aqui, ó, que está elevado ao quadrado, e as raízes vão ser quando a corrente é igual a zero e quando a corrente está no curto-circuito, na corrente máxima, né? Repare que a corrente em que eu vou ter a potência útil máximo, que é aí onde a gente vai ter a máxima transferência de potência, vai ser a corrente circuito, curto-circuito sobre 2, a metade dela por simetria, né? A gente consegue ver isso. Né? Então, ó, uma corrente de ICC sobre 2, a gente tem a potência útil máxima. E aí, professor, que viagem é essa? Pois é. Então, o que a gente fez? Primeiro, substituímos, né, a potência útil pela equação do gerador, chegamos nessa equação que nós temos aqui. E estamos analisando essa equação, né? Vemos que quando a corrente é zero, né, eu tenho uma potência útil zero. Quando a corrente é máxima, a potência útil é zero. Então, a potência, para eu ter a potência máxima aqui, né, a máxima transferência de potência, vai ser a corrente de curto-circuito sobre 2. Então, essa condição de máxima transferência de potência é o que a gente vai definir aqui agora, né? Então, olha só, a gente viu que, graficamente, a função vai ser assim. Da simetria do gráfico, concluímos que quando o gerador transfere máxima potência ao reostato, a potência útil máxima, a intensidade de corrente elétrica no curto-circuito é a metade da corrente de curto-circuito. Tá, então, ó, com esse valor, né, essa simetria, vamos achar uma fórmula que a gente permita a gente calcular essa corrente de curto-circuito?
Então, é ICC sobre 2, ICC é epsilon sobre R. Ou seja, isso é epsilon sobre 2R. Então, a corrente da potência máxima de um gerador é epsilon sobre 2R. Então, se cair uma questão falando assim, calcule a corrente máxima do gerador. Você já pode usar epsilon sobre 2R? Pode. A professora é fórmula demais, né? É mais fácil, então, eu saber o processo e calcular esse negócio, né? Também, né? Então, para a potência máxima, você tem essa corrente máxima. Professor, e para saber a tensão no terminal do gerador, tem como? Tem. U é igual a epsilon menos RI. Substitui essa corrente máxima aqui na equação do gerador. Você vai ver que isso vai dar epsilon menos R, que multiplica epsilon sobre 2R. Corta o R com R, aqui vai ficar epsilon sobre 2. Se eu tinha uma laranja, tira metade da laranja, sobrou a outra metade, né? Então, aqui vai sobrar epsilon sobre 2. Então, a tensão em que eu vou ter a potência máxima, né, do gerador vai ser epsilon sobre 2. Tá bom, professor. E aí? Então, eu já vou colocando as fórmulas aqui para vocês, né, não esquecendo. Então, agora vamos calcular a potência útil, a fórmula para a gente achar essa potência útil máxima. Ora, se potência vai ser, né, a fórmula que a gente viu, epsilon I menos R vezes I ao quadrado, então eu vou substituir no lugar do I, vou colocar o epsilon sobre 2R, né? Que é a fórmula da corrente, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, epsilon vezes epsilon, epsilon ao quadrado, sobre 2R. Menos R que multiplica. Vou elevar o quadrado do primeiro, epsilon ao quadrado, o quadrado do segundo, 2R ao quadrado, vai dar 4R ao quadrado. E aí, professor, esse R com esse R aqui, ó, dá para simplificar. Então, se eu tirar o mínimo aqui, você vai ver que vai dar, é como se eu tivesse o seguinte, metade da laranja, e eu tiro a quarta parte. Então, sobrou a quarta parte, né? Por isso que a potência é útil, mas, professor, não entendi isso aí não. Faz o mínimo aí, múltiplo comum, você vai ver que vai dar epsilon ao quadrado sobre 4R. Ou seja, a potência útil máxima, a máxima de transferência, na condição de máxima transferência de potência, é o quê? É quando eu tenho epsilon ao quadrado sobre 4R. É a fórmula. Professor, e se eu quisesse, ao invés de usar essa fórmula aqui, ó, multiplicar a tensão vezes a corrente, dá? Dá, ó. Se eu pegar essa fórmula vezes a segunda, epsilon sobre 2R vezes epsilon sobre 2, vai dar os mesmos epsilon ao quadrado sobre 4R. Ah, mais fácil, eu prefiro essa. Então tá bom. Ou então você pode memorizar só duas e o resto você vai ver que é consequência. Então, a terceira fórmula, a terceira, né, parâmetro para essa condição de máxima transferente de potência, a gente achou, né? Da corrente máxima, da tensão máxima na saída do gerador e a potência. Tá vendo? Que é uma aula de mais de aprofundamento, né? Por isso que, assim, às vezes você pode estar achando, que chato. Pois é, mas é um aprofundamento. Então, olha só, a resistência elétrica do reostato. Gente, essa resistência aqui, ó, para a condição de máxima transferência, o reostato ele pode variar a, corrente, a resistência dele, né? Ele varia, né, de um valor pequeno, próximo a zero, né, até um valor bem grandão, tá? Então, ó, como é que eu vou fazer isso? Pela lei de Ohm-Pouillet, a gente sabe que I é igual a epsilon sobre R1 mais R1. Mas, nessa condição, a corrente é epsilon sobre 2R. Vou substituir, então vai ficar assim, ó. No lugar do I vai ter epsilon sobre 2R, é igual a epsilon sobre R1 mais R1. Tá bom, professor? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse negócio cruzado, mas antes eu posso cortar o epsilon com o epsilon aqui, né? E aí, aqui vai ficar 1, multiplicando isso cruzado, vai ficar R1 mais R1 é igual a 2R. Então, gente, para satisfazer essa igualdade, o R1 tem que ser igual a R1. Para que do lado esquerdo seja igual ao do lado direito, o R1 tem que ser igual a R1, né? Então, olha só, na máxima transferência de potência, a resistência aqui do circuito tem que ser igual à resistência interna, o que é muito difícil, né? Porque a resistência interna costuma ser baixinha, né? Então, isso aqui é algo difícil de conseguir. Então, é uma condição que não é fácil de ser conseguida e não é aplicável no dia a dia. Mas, assim, algumas universidades cobram, né? E aí eu falo, você tem que saber. Então, coloquei mais um parâmetro aqui. Agora, nós vamos achar o rendimento desse gerador. O rendimento não é potência útil sobre potência total? Epsilon. Então, é U sobre epsilon. Então, a tensão vai ser epsilon sobre 2, não é? Epsilon. Então, epsilon sobre 2, que é o Uzinho, dividido sobre o epsilon. Então, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cortou os epsilon aqui. Então, o rendimento deu meio, ou seja, o rendimento máximo desse gerador é 50%. Que é muito baixo, né? Então, por isso que é uma condição que é pouco utilizada. Você tem uma potência útil máxima,
mas ao mesmo tempo um rendimento muito baixo, tem muita perda nesse circuito. Ah, professor, entendi. Então, gente, ó, só para a gente frisar, você tem aqui, ó, para a gente revisar e encerrar aqui esse nosso encontro. Fazer uns exercícios também, que é importante, né? Você tem um gerador, você tem aqui um reostato. Na condição de transferência máxima, você vai chegar na fórmula da potência útil, como? Potência útil é I vezes U. O U é Epsilon menos RI, então você substitui e chegou aqui. Então, o gráfico que representa, né, a potência pela a corrente vai ser assim, né? Ele vai zerar com a corrente igual a zero, você tem uma potência zero. Com a corrente máxima, você tem uma potência zero também. A potência máxima vai ser na condição aqui, ó, ICC sobre 2, como nós vimos. E a fórmula para achar a corrente é Epsilon sobre 2R. A fórmula para a tensão é Epsilon sobre 2. A da potência máxima é Epsilon ao quadrado sobre 4R. A resistência nessa condição, a resistência do circuito tem que ser igual à resistência interna. O rendimento máximo é 1,5 ou 50%. Tá, professor, vamos fazer uns exemplos aí. Olha isso aqui, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu coloquei uma questão de segunda fase, uma questão discursiva, não coloquei ela objetiva, porque é uma questão que já engloba várias coisas aqui, tá? Uma bateria de automóvel tem uma força eletromotriz de Epsilon de 12 volts e resistência interna R desconhecida. Essa bateria é necessária para garantir o funcionamento de vários componentes elétricos embarcados no automóvel. Na figura a seguir é mostrado o gráfico da potência útil P em função da corrente I para essa bateria quando ligada a um circuito externo. Letra A de amor. Determine a corrente de curto-circuito e a corrente na condição de potência útil máxima, justificando a resposta. Então, olha só, o que ele deu para a gente que o Epsilon vale 2, né, 12 volts, perdão, e agora a gente pode, né, interpretar esse gráfico com as informações que nós já temos. Então, ó, a gente sabe que essa é a corrente curto-circuito. Então, o 120 aqui equivale à corrente de curto-circuito. A potência útil máxima é esse valor aqui, né? Que está no eixo Y, né? Ou seja, vale 360 watts. Tá. Então, agora, isso a gente já achou na letra A, né? Que ele pediu. A B, calcule a resistência interna. Gente, a corrente de curto-circuito é Epsilon sobre R. Então, 120 é 12 sobre R. Quem está dividindo passa multiplicando. 120R é igual a 12. Quem está multiplicando passa dividindo. Achamos a resistência interna do gerador 0,1 ohms. E aí? Na letra C, calcule a resistência R do circuito externo nas condições de potência máxima. Professor, você acabou de falar que o Rão é igual a R, então o Rão tem que dar 0,1. Mas, e se eu esquecesse isso, professor? Como é que eu ia calcular? Igual a gente fez, usando a equação de Ohm por Euler. I é igual a Epsilon sobre R mais R. Então, a corrente máxima, a gente sabe que é E sobre 2R. Então, Epsilon sobre 2R é Epsilon sobre R mais R. Corta os Epsilon aqui. R mais R é igual a 2R. Então, R é igual a R. Ah, agora não vou esquecer mais não, professor. É a equação de Ohm por Euler. Então, tá bom. A letra D. Sabendo que a eficiência, né, de uma bateria é a razão entre a diferença de potencial fornecida pela bateria ao circuito e a força eletromotriz, ou seja, o rendimento, calcule a eficiência aí nas condições, né, de potência máxima. Eu mostrei para vocês há pouco que o rendimento máximo é 1,5, ou 50%. Professor, e para eu justificar isso, como é que eu vou fazer? Então, olha só, você sabe que a corrente de curto-circuito sobre 2 é a corrente máxima, não é? É ICC sobre 2, e isso vale Epsilon sobre 2R. Epsilon. Então, olha só, a corrente de curto-circuito, a gente sabe que vale 60, né? Então, olha só, 60 é igual a 120 sobre 2, né? Então, a gente achou aqui 60. Beleza. E agora, professor? E aí que nós temos que o rendimento é a potência útil sobre a potência total ou U sobre Epsilon. E o UAB é Epsilon menos RI. Então, olha só, eu vou substituir no lugar do U, eu vou colocar Epsilon menos R vezes I. Então, ó, vai ficar o Epsilon que a gente viu que vale 12, menos 0,1, que é a resistência interna que a gente achou na letra C, vezes o 60, né, que é a corrente que a gente acabou de achar. Ah, professor, porque eu tenho que usar o 60 porque é a potência máxima, né? A corrente necessária para eu ter a potência máxima. Né? Isso, por isso que a gente usou o 60 aqui, por isso que eu calculei e a gente viu ela no gráfico também. Então, isso vai ficar 12 menos 6 sobre 12. 6 sobre 12 vai dar 1,5, como a gente sabia que ia dar. Né? Porque a gente calculou, a gente viu matematicamente que nessa condição o rendimento
vai ser sempre de 1,5, né? Vai ser os 50%. E a letra E pede para a gente o seguinte: faça um gráfico que representa a curva característica da bateria. Gente, a curva característica do gerador é Epsilon menos RI, ou seja, 12 menos 0,1 vezes I. Então, a força eletromotriz é 12 e a corrente curto-circuito é 120, conforme a gente viu, né? Então, tá aí o nosso gráfico aí, a reta de carga ou curva característica. Professor, faz outra aí para nós. Essa daqui da Universidade Federal do Espírito Santo 2006 está adaptada por quê? Porque a opção que eles deram aqui, a letra D, não tinha o quadrado. Eu adaptei, ela foi até anulada, mas dá para a gente aproveitar. Olha só, nem toda energia transformada em energia elétrica por um gerador é fornecida ao circuito externo. Parte da potência elétrica gerada é dissipada devido à resistência interna do gerador. Considere o gerador de força eletromotriz Epsilon e resistência interna R'. A intensidade de corrente elétrica para que a potência fornecida seja máxima e o valor dessa potência máxima seja. Gente, a gente sabe que potência é Epsilon menos RI ao quadrado, né? A gente lembra desse gráfico aqui que nós montamos. Então, a corrente máxima, nós chegamos que é Epsilon sobre 2R, a tensão é Epsilon sobre 2, a potência é Epsilon ao quadrado sobre 4R, o Rão é igual ao R' e chegamos com o rendimento máximo a 50%. Então, todo o resumo dessa aula está aqui, mostrado nesse exercício, e a resposta correta, a letra D, claro. Essa questão foi adaptada, por quê? Porque na original não tinha o quadrado, então ela teve que ser anulada. O pessoal esqueceu de colocar. Beleza? Olha essa aqui, ó, mais antiga, mas é bem interessante. Universidade Estadual, acho que de Londrina, 1998. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador, isto é, a DDP nos seus terminais em função da corrente elétrica que o percorre. A potência máxima que esse gerador pode fornecer ao circuito em watts vale. Gente, aqui a gente tem o Epsilon e aqui embaixo a gente tem o ICC, a corrente curto-circuito, né? A gente viu lá na aula passada a reta de carga do gerador, ou curva característica. Então, a potência máxima é Epsilon ao quadrado sobre 4R. Para a gente achar a resistência interna, ICC é Epsilon sobre R', 10 é igual a 40 sobre R. Quem está dividindo passa multiplicando, 10R igual a 40, R é 40 sobre 10. A resistência interna desse gerador vale 4 watts, né? E aí, pessoal? E aí que a gente sabe que a potência máxima é, pela fórmula, 40 ao quadrado sobre 4 vezes 4. Ou seja, 1.600 sobre 16, deu uma luz aqui, né? Acho que ficou melhor, ver minha CUT. Vai ser 100 watts, eu tinha esquecido de ligar. Então, gente, olha só. A nossa resistência, a nossa potência vai ser 100 watts, letra D. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado desse aprofundamento. A nossa próxima aula é sobre receptores. Clica aqui que você vê o próximo vídeo aí, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Aê!